Boa tarde, amados, queridos irmãos, amigos que aqui chegaram. Louvado seja Deus por sua presença, meu irmão. Que bom que você está aqui, minha irmã. Sejam todos bem-vindos a este lugar de oração. Como eu sempre falo para os que estão chegando pela primeira vez aqui, se você está aqui no canal pela primeira vez, esse é o Tempo 3. Esse canal é um canal voltado ao estudo de profecias, principalmente dos últimos acontecimentos. E a gente tem como costume nos encontrarmos aqui diariamente de segunda a sexta-feira ao meio-dia para buscarmos ao Senhor em oração intercessória uns pelos outros e para ouvirmos a sua palavra. É quando a gente fala e depois a gente escuta. Você é o nosso convidado, tá? Se você ainda não faz parte dessa comunidade, se inscreva no canal. Se você curtir o que você vai assistir aqui, deixe o seu like para que outras pessoas sejam abençoadas também, tá certo? Pela sua participação, pelo seu envolvimento. Que bom que nós estamos aqui iniciando a nossa semana. Hoje estou gravando essa live, tá? Vai ser transmitido aí no horário, né? Que é esse horário agora, ao meio-dia. E amanhã, pela graça de Deus, estaremos aqui mais uma vez, se Deus assim permitir, ao meio-dia, de forma ao vivo e a cores. Muito bem, amados. Quero convidar você agora neste momento a curvar sua fronte, fechar os seus olhos, entrar em espírito de reverência, de adoração, espírito de oração. Vamos pedir a Deus que se faça presente entre nós, que ouve a nossa oração. Talvez você não esteja entendendo ainda o título de hoje, Exorcismo Sanitário, mas já você vai compreender. Feche os seus olhos então, vamos juntos neste momento de oração. Se você estiver digitando aí no chat, por favor, dê uma paradinha agora, para que você possa se dedicar nesses momentos de oração. É a hora do seu descanso, é quando a gente descansa um pouco na presença do Senhor. Amado Deus e poderoso Pai, glorificamos o Teu nome, Senhor, por estarmos em Tua casa, neste lugar virtual, onde pessoas de vários lugares do Brasil e fora do Brasil se reúnem para buscar a Tua presença, para clamar a Ti em oração, para ouvir a Tua palavra. Pai, obrigado. Nós queremos muito viver esses momentos aqui, convictos de que estamos sentados ao Teu lado, como num encontro informal, para ouvir o que o Senhor nos tem a dizer e para apresentarmos a Ti todas as nossas angústias, nossos medos, nossas preocupações. Estão aqui, portanto, Senhor, todos os pedidos que foram feitos, já foram registrados aqui no chat, outros ainda serão colocados. No comentário do vídeo também as pessoas costumam colocar os seus pedidos de oração. E nessa hora, Pai, todos nós concordamos em clamar a Ti juntos, para que o Senhor atenda cada pedido de oração, cada desejo do coração, de acordo com a Tua santa, poderosa e magnífica vontade. Porque nós sabemos que o Senhor quer o melhor para nós. E sabemos que toda e qualquer resposta às nossas orações será sempre uma demonstração do Teu amor, da Tua misericórdia e do Teu cuidado. Então, Pai, nós entregamos pela fé a Ti cada pedido de oração, seja por questões de saúde, sejam por questões financeiras, espirituais, orações intercessórias, quando alguém aqui pede por outras pessoas. Pai, seja como for que essas orações, que esses pedidos tenham chegado aqui, nós imploramos que o Senhor atenda a cada um deles. Atenda também, Pai, a oração daqueles que muitas vezes não fazem pedido, mas estão aqui orando, simplesmente orando pelos que fazem os seus pedidos. Eu te peço bênção também sobre todos os intercessores, sobre os que oram. Eles também têm as suas necessidades. E eu te peço, Pai, olhe para cada um com teus olhos de amor,
Tu sabes quais são os nossos desejos, as nossas maiores necessidades, o que realmente precisamos. Venha sobre nós, Senhor, com tua benignidade e teu amor. Oramos também, Pai, para que o Senhor nos examine. Perdoa-nos os pecados. Lava-nos de toda impureza, qualquer imperfeição que possa atrapalhar a receptividade da tua palavra. Que o Senhor tire de nós tudo que possa ter desagradado ao Senhor. Se pecamos em pensamentos, palavras ou ações, te pedimos, Pai, perdoa-nos. Lava-nos com o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo e nos habilite, Senhor. Nos habilite pelo poder do teu sangue a entrarmos na tua presença e podermos receber de tuas mãos essa refeição divina que todos os dias o Senhor nos concede ao meio-dia. Esse pão espiritual, esse alimento espiritual. Fale conosco por meio da tua palavra. Não deixe que a gente saia daqui vazio, mas que o Senhor possa nos preencher com o poder da tua palavra e que a gente possa entender o que está acontecendo ao nosso redor e não confundir as coisas. É o que nós estamos planejando estudar hoje. Então, em nome de Jesus, Pai, nos dê a sabedoria, o entendimento, a capacidade de transmitir e de receber aquilo que o Senhor tem guardado para a gente por meio da tua palavra. Pedimos, Pai, que teu Espírito nos fortaleça de tal forma que consigamos resistir às tentações, aos dardos inflamados do inimigo, e que a gente possa persistir em fazer a tua vontade. Para isso nós precisamos, Pai, que derrames sobre nós a maior de todas as bênçãos, que é o refrigério da tua presença por meio da concessão do Espírito Santo em grande medida. Tua igreja precisa concluir essa obra, Pai, por ordem divina, por tua ordem. Mas nós só podemos fazer isso, Pai, se o Senhor derramar sobre nós o teu Espírito. Que esse Espírito venha em formato de chuva serôdia, essa chuva torrencial, essa chuva forte. Que o teu Espírito venha sobre tua igreja, Pai, mais rápido do que nós imaginamos, para que logo possamos ver o Senhor Jesus voltando nas nuvens dos céus com poder e muita glória. Essas bênçãos nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Muito bem, queridos. Pega a tua Bíblia aí e abre lá no Evangelho de Lucas. Abre a tua Bíblia aí no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 13. Os versos são versos 10 a 13 e depois nós vamos ler o verso 16 também. Então, Lucas 13, versos 10 a 13 e depois o verso 16. Muito bem, amados. Semana passada nós oramos pela família da Kelly, lembram? Kelly dormiu no Senhor. E nós temos orado já há muito tempo. Acho que já se completaram aí quase 2 anos de oração. Ou mais, se alguém puder me corrigir aí. Mas estávamos orando pela restauração da Kelly. E hoje, hoje não, me permita corrigir. Ontem eu recebi uma postagem, uma imagenzinha, uma foto da Kelly e comunicando o seu falecimento. Isso me fez pensar sobre algumas coisas que a gente ouve quando essas coisas acontecem. Por exemplo, quantas vezes você já não ouviu alguém em um funeral dizer para a família enlutada: confia em Deus, tenha força, Deus quis assim.
Essa expressão Deus quis assim é um tanto complicada, sabe, queridos? E a gente às vezes se perde falando certas coisas querendo consolar, mas a gente pode errar. Foi Deus que quis assim. Deus decidiu assim. Confie em Deus. Queridos, há uma coisa que a gente precisa entender definitivamente. Definitivamente. Por que é que pessoas de Deus, pessoas que a gente considera justas, pessoas que andam na presença de Deus e que transmitem isso na sua própria vida, não é só com palavras não, pessoas que com a própria vida provam de que são tementes a Deus. E a Bíblia diz que é assim que a gente interpreta ou a gente examina as pessoas de Deus. Ele diz, pelos seus frutos vos conhecereis. É assim que a gente conhece quando uma pessoa é de Deus. É pelos seus frutos. Aquela era uma pessoa assim, né? Aquela era uma pessoa assim. Porque ela não somente falava, mas ela mantinha um sorriso nos lábios, mesmo diante do sofrimento e da dor. Isso me fez pensar, e ao estudar a Bíblia hoje, imaginando no que eu traria para a gente meditar nessa segunda-feira, eu me deparei com esse texto que eu achei muito interessante. E agora você vai entender um pouco do que se trata exorcismo sanitário. Jesus estava num sábado ensinando na sinagoga. E ali ele teve a oportunidade de curar uma mulher. Só que, da forma como Lucas apresenta essa mulher, é no mínimo muito interessante, porque Lucas, segundo a tradição revela, Lucas era médico. Lucas sabia que as pessoas ficavam doentes por razões diversas. Mas ele resolveu, pela contemplação e pela forma como ele presenciou esse evento, declarar que essa mulher em específico, essa mulher não estava doente por causas naturais. Ela estava doente porque estava possessa por um espírito de enfermidade. Um espírito de enfermidade. Quando a gente olha assim, né, possesso por um espírito de enfermidade, eu já fiquei doente, muito doente. Durante a Covid, antes mesmo da Covid, tive um problema também, que precisei passar por uma cirurgia bem invasiva. Não foi fácil a recuperação. E aí a gente fica pensando assim, Senhor, por que tu permitiste? Por que o Senhor está fazendo isso? O que é que o Senhor quer de mim? É como se a gente tivesse aquela mesma tendência do povo de Israel, né? Se você for estudar lá o Antigo Testamento, você quase não ouve falar das atuações de Satanás, exceto ali naquela história de Jó, em alguns outros poucos momentos em que é declarada a existência de Satanás e o mal que ele efetua sobre os filhos de Deus, sobre o povo de Deus. Mas nós temos uma tendência, como o povo de Israel do passado, de atribuir todo o sofrimento a Deus. Quando na realidade, lá no Éden, quando o homem pecou, logo quando o homem desviou-se de Deus e o pecado entrou no mundo, isso já foi exatamente porque o homem aceitou a sugestão de Satanás. Então ele permitiu, ele abriu a porta para que o pecado entrasse. A razão de todo esse mal, de toda essa desgraça no mundo, de todo esse sofrimento e angústia, é a existência do mal. E às vezes, sabe, queridos, alguns de nós cristãos queremos viver nessa vida, nesse mundo aqui, que foi sequestrado por Satanás e onde o mal ainda impera, até que o Senhor Jesus chegue para acabar definitivamente com isso. A gente quer viver nesse mundo aqui de pecado, como se aqui fosse o céu. Em que aspecto eu estou falando? Quando acontece uma coisa ruim na vida da gente, a gente diz, Senhor, não permita. E a gente gostaria que o Senhor fosse lá tirando as arestas do pecado e não deixando que o seu povo sofresse. E se Jesus fizesse exatamente isso, fosse tirando
todas as mazelas do pecado da vida da gente, nós estaríamos no céu, porque o pecado jamais nos atingiria. Bastava que todos nós estivéssemos em comunhão com Jesus, em relacionamento permanente com Ele, e o mal não nos tocaria. Mas não foi assim que Jesus disse que faria com o seu povo. Pelo menos aos apóstolos ele disse assim: por causa do meu nome vocês serão odiados de todos. E sabe, se muitos vão nos odiar por causa do nome de Jesus, imagina Satanás e os seus anjos, o quanto ele não odeia a mim e a você, meu irmão, minha irmã. Nós que declaramos ser do Senhor, ele nos odeia. E esse mal que impera no mundo é consequência do pecado que entrou neste mundo. Então, o máximo que a gente pode dizer em um momento de sofrimento de uma família é assim: se Deus permitiu que isso acontecesse, é porque ele sabia que podia tirar alguma coisa boa disso, por mais estranho que seja e pareça. Mas a gente não pode dizer que foi a vontade de Deus a morte, a vontade de Deus a doença. Normalmente as coisas ruins acontecem porque Satanás está por trás disso. É só você olhar para a história de Jó. Quando Satanás acusou Deus dizendo: você cobre Jó de bênçãos, toca nele lá e faz com que ele fique doente para ver se ele não vai blasfemar na tua face. E aí, se você for olhar e observar, a gente já falou algumas vezes sobre isso aqui, Deus não tocou em Jó. Ele permitiu que Satanás fizesse o que Satanás queria fazer. Então, aquela obra maligna de sofrimento na vida de Jó foi a operação de Satanás. Era um espírito de enfermidade que Satanás tinha colocado na vida de Jó. E agora Jó precisava mais do que nunca do seu Deus. Será que eu devo dizer que foi Deus que colocou determinadas doenças em mim, em você, na Kelly, nessas pessoas por quem você está orando e tantas outras que estão doentes agora? Meu filho ficou doente, vocês sabem, dormiu no Senhor. Será que eu posso dizer que foi Deus quem feriu meu filho? Ou a Bíblia já não é muito clara ao dizer para a gente que nós estamos colhendo os frutos do pecado dos nossos primeiros pais? Satanás entrou neste mundo e está sendo provado para todo o universo que não vale a pena estarmos em nenhum lugar onde não seja Deus o nosso administrador, o nosso guia, o nosso mantenedor. Só dele brota a vida. Só em Deus temos a manutenção da saúde. E então Jesus, naquele período, nós vamos ler agora a história, precisou realizar um exorcismo sanitário. Aquela mulher não estava possuída por um demônio daquele que tira os movimentos naturais da gente, controla o corpo, não é esse tipo de possessão que a Bíblia se refere àquela mulher, não. A Bíblia se refere a uma enfermidade mesmo. É como se Satanás tivesse colocado aquilo ali. E Lucas chama essa doença daquela mulher de uma possessão de enfermidade. Um espírito de enfermidade. Ele diz no verso 10, ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Olha a situação dessa mulher. Uma mulher doente. Aí tem muita gente, né, que, principalmente aquelas pessoas que não creem em Deus, né, ateus, quando passam na rua e veem os miseráveis doentes, pessoas sem uma perna, de um jeito, de outro ali sofrendo, pedindo esmolas na rua, essas pessoas dizem assim: olha aí, se Deus existe, ele é o autor disso aí, né? Então eu não quero crer num Deus como esse, porque um Deus que faz isso com o ser humano, é como se tivéssemos sempre a tendência de acusar Deus pelas coisas que acontecem neste mundo. Mas Satanás é o agente de toda enfermidade e doença que normalmente abate os seres humanos. E eu não quero aqui despertar uma conversa fanática,
se você cuidar da sua saúde e cuidar do seu corpo direitinho, comendo somente aquilo que mantém o corpo sadio, você não vai ter esse tipo de problema. Não, queridos, porque já está provado que realmente o estilo de vida e a boa alimentação pode ajudar. Mas tem muitas outras causas de doenças. Muitas outras causas. Questões emocionais, por exemplo, podem fazer você adoecer. Você pode ser um vegetariano, um vegano, restrito. Você pode ter vida saudável. Eu costumo evitar muitas coisas que fazem mal à minha saúde. Costumo ter estilo de vida, fazer minhas caminhadas, praticar esporte, respirar ar puro, me expor ao sol de forma saudável, claro. Mas vez por outra a gente adoece, e não é simplesmente porque a gente não está cuidando do que a gente come, não, queridos. É porque o pecado está no mundo. Teve uma médica uma vez que falou para minha mãe era vegetariana, muito cuidadosa da saúde, lia muito, ensinava muito a gente, contraiu câncer de intestino. Primeiro foi o câncer de mama, né? E depois, quando esse câncer voltou, veio no intestino. E a médica disse claramente para ela, dona Vilma, ela tem uma vida muito saudável. Esse câncer que a senhora desenvolveu provavelmente é um câncer emocional, por conta do seu relacionamento com seu esposo, da vida difícil que a senhora vive. Então existem muitas questões que o mundo de pecado faz com que a gente seja sobrecarregado de problemas, de tanta coisa. Existem questões genéticas também, e tantas outras coisas que podem fazer o ser humano sofrer, adoecer. E a gente não deve jamais culpar a Deus por essas questões. Satanás é o agente principal de toda enfermidade, de toda coisa ruim que hoje eu e você conhecemos no mundo. Volto a dizer, Jesus está vindo para acabar com tudo isso, graças a Deus. Mas até lá, a gente tem que lidar com essa situação. Não só Lucas falou a respeito de uma mulher possessa com um espírito de enfermidade, como Jesus, no verso 16, diz assim, ó: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão? Quem era essa mulher? Era uma mulher pecadora, foi vista por Jesus. Mulher pecadora que está sofrendo porque fez o que era errado. Existem casos aqui assim? Existem. Mas nesse caso aqui não era esse o assunto. Não era essa a questão. Era uma mulher filha de Abraão. E Jesus disse, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Por que é que Satanás aprisiona os filhos de Deus, essa filha de Abraão, a você, a mim, muitas vezes? É justamente porque somos filhos de Deus. E justamente porque somos filhos de Deus, somos atacados. É difícil lidar com o sofrimento? É. Mas sempre que Deus nos der esse poder, essa força, essa capacidade, nós devemos louvar o nome do Senhor, porque estamos sendo atacados por esse mundo espiritual simplesmente porque somos parecidos com Jesus. E isso deve ser o motivo da nossa honra. Parece que a Kelly entendia muito bem isso. Quem assistiu a mensagem dela sabe do que eu estou falando. Uma jovem que tinha completa consciência do porquê Deus permitir o sofrimento. Por que Deus permite que Satanás e as consequências do pecado muitas vezes atinjam o seu povo? Muito bem, amados. Jesus precisou fazer um exorcismo sanitário. Para quem não entende bem o termo sanitário, não se refere apenas a questões de higiene. O termo sanitário também se refere a questões de conservação da saúde, cuidado. É por isso que a crise da Covid foi chamada de crise sanitária, crise de saúde. Então Jesus precisou realizar um exorcismo sanitário naquela mulher, expulsar aquela enfermidade que, na realidade, além de ser um problema físico, também era uma opressão satânica. E ela precisava de libertação. E Jesus foi lá e libertou aquela mulher num dia de sábado. Ele foi criticado. E ao ser criticado, se você for ler o capítulo todo, você vai ver Jesus dizendo assim, por acaso se o boi de vocês cair no buraco no sábado, vocês vão deixar lá até o sol se pôr?
ou vocês vão socorrer? Ora, se com um animal você tem esse cuidado, por que eu não teria cuidado com essa senhora? Essa mulher que há tantos anos sofre com essa opressão satânica. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, hoje eu estou aqui para dizer para você que nós ainda estamos nesse mundo sujeitos à opressão de Satanás. E é bem provável que, se você for um filho de Deus, se você amar muito a Jesus, você seja perseguido. É provável que você tenha problemas de saúde enquanto está me assistindo aqui. Esteja sofrendo essa opressão. Mas Jesus é o grande libertador. Recentemente, eu ouvi alguém dizer para uma pessoa que era doente: eu não tenho dúvida de que Deus vai curar você. Essa é uma frase perfeita. Todo crente que está doente hoje vai ser curado. Isso sem sombra de dúvida. Aí você diz assim: ah, mas fulano, beltrano, que eu conheci eram homens e mulheres de Deus, morreram doentes, pastor. Mas a promessa da cura eterna permanece de pé. Se um dia nós descermos à sepultura porque adoecemos, e se você que está doente teme isso, tente se sentir confortado com a ideia de que nós estamos passando aqui apenas um breve período nesse mundo de pecado. Por isso Deus não permitiu que a vida do homem se prolongasse tanto sobre a terra. Ele sabia como seria difícil para o homem viver no mundo de pecado com tanto sofrimento, doenças, morte e dor. Ele encurtou esse momento para que a cura viesse mais rápido do que nunca. Não somente a cura das doenças, mas da raiz de todas as doenças, da raiz de todos os males, que é o pecado. Essa lepra do pecado que está sobre todo ser humano sobre a face da terra será retirada daqueles que aceitarem a Jesus como seu Salvador. Porque essas feridas que nós deveríamos carregar, essas doenças que jamais a gente iria se livrar, conseguir se livrar delas, o Senhor tomou todas sobre si. A Bíblia diz: por causa das suas pisaduras, das suas feridas, nós fomos sarados. Você entende essa expressão agora? Esse é um exorcismo sanitário que o Senhor Jesus fez no passado, está fazendo agora no presente e fará no futuro. E quando ele fizer esse exorcismo sanitário, de uma vez por todas, nós estaremos livres para sempre de todo e qualquer problema de saúde, e não somente dos problemas de saúde, mas também do problema do pecado. Já não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque todas essas coisas terão passado. Amém? Amado Deus e poderoso Pai, obrigado por tua palavra. Nós queremos essa cura, Pai, com respeito ao tempo, ao quando, o Senhor sabe. Existem pessoas que estão doentes agora e sofrendo neste momento, precisam de alívio. Nós oramos por todas essas pessoas. Elas precisam de cura. Nós oramos por todas elas. Se o Senhor não lhes der a cura, Pai, dê pelo menos para essas pessoas o poder do Espírito, para entenderem que estão passando apenas um tempo neste planeta, e que logo, logo eles serão definitivamente curados. Alimenta-os, Senhor, com essa esperança. Faça-nos entender que o Senhor é o único que tem poder para expulsar os demônios das nossas vidas e impedir que eles voltem a nos tocar. Salva-nos, Senhor. Salva-nos para o teu reino. Derrama sobre nós o teu Espírito. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Muito bom, amados. Perdoem a voz afônica aí. Estou sempre lutando com a rinite. Mas a gente vai melhorando à medida que Deus vai permitindo, e a gente vai fazendo as pequenas mudanças necessárias, né? Curiosamente é sobre isso que a gente acabou de falar. Amado irmão, amada irmã, continue andando com Deus, porque assim você consegue cuidar dos seus pensamentos, palavras, ações e reações. Esse é o meu desejo para você e a minha oração. Amanhã, pela graça de Deus, estaremos aqui novamente juntos para buscar ao Senhor. Que Deus te abençoe.
e até lá.